pessoal, aqui é Edilson Souza. Estamos mais uma vez aí com um vídeo para ajudar os nossos amigos administradores de redes nas suas tarefas do seu dia a dia. Hoje eu tenho para mostrar para vocês uma ferramenta que ela nos auxilia na manutenção da nossa rede. É o IPF. O que é essa ferramenta? O que é o IPF? O IPF ele é um software utilizado para testar a largura de banda, onde você pode fazer a injeção de pacotes, tanto pacote UDP como pacote TCP. Então ele serve para você medir o desempenho da sua rede. Ele é muito útil. Por exemplo, aqui eu tentei montar um cenário para tentar explicar como essa ferramenta pode nos ajudar. Então aqui eu tenho o seguinte, olha só, eu tenho duas máquinas aqui, onde a placa de rede dela é de 1 GB, e eu tenho duas máquinas onde as suas placas são só de 100 MB. Observe que entre a máquina de 1 GB até a outra, a gente atravessa aqui um switch, e esse switch também faz a comunicação para essa máquina, esse notebook aqui, com a placa de rede de 100 MB. E observe que na máquina abaixo nós passamos por dois switches, ou seja, nós passamos por um switch de 1 GB e passamos por um switch de 100 MB, até chegar à máquina abaixo, onde essa máquina tem 100 MB. Então é muito comum no nosso dia a dia, do nosso trabalho, nós encontrarmos o seguinte problema. Por exemplo, eu tenho essa máquina de 1 GB e esses dados, ao trafegarem por essa rede, lá na outra máquina, do outro lado de 1 GB, às vezes os dados eles vão chegar, dependendo do tipo do switch, vai chegar com 10 ou 100 MB. Ou, no caso, pode chegar também a 1 GB. Por exemplo, eu passei por um problema agora bem interessante. Esse mês agora, eu tinha uma máquina de 1 GB que estava passando por um switch de 1 GB, só que do outro lado, essa comunicação só chegava a 100 MB. Então, como foi que eu consegui fazer essa identificação? Eu consegui fazer essa identificação com o IPF. Então o IPF ele facilita isso. O que foi que eu fiz? Eu fiz o teste, botei ele funciona como cliente servidor, ou seja, eu startei ele como server de um lado e do outro lado como cliente, e mandei jogar o pacote. Quando eu mandei jogar o pacote, eu percebi que só chegava 100 MB. Porém, as duas máquinas, elas tinham placa de rede de 1 GB e o switch também era de 1 GB. Só que aí, verificando uma das portas do switch, observamos que a porta ela foi negociada apenas com 100 MB. Ou seja, toda a limitação dessa máquina para o outro lado estava sendo limitada simplesmente porque o switch não tinha feito a negociação na velocidade correta. Então nós acessamos o switch e colocamos como padrão a velocidade de 1 GB da porta. E pronto, o problema foi solucionado. Então é muito comum a gente passar por esse tipo de problema, né? Por exemplo, aqui nessa máquina eu tenho 1 GB. Mas a minha comunicação entre essa máquina e essa máquina acima, ela vai ser fechada em 100 MB. Mas não por causa dessa máquina, mas sim por causa da placa de rede dessa máquina. Ou seja, ela vai mandar os pacotes de 1 GB. Aliás, desculpa, o pacote de 1 GB não. A comunicação dela vai ser em 1 GB, vai passar por esse switch de 1 GB também. Porém, a placa de rede dela aqui vai limitar apenas a 100 MB. A mesma coisa acontece nessa máquina aqui abaixo. Por exemplo, vamos supor que a velocidade dessa placa de rede seja de 1 GB. Então o que é que vai acontecer? Essa máquina ela vai trafegar
a 1 GB, vai passar por esse switch a 1 GB e vai ser limitado por esse switch a 100 MB. E essa velocidade que vai chegar do outro lado, ela vai chegar com 100 MB, mesmo se essa placa de rede ela for de 1 GB. Então, quer dizer, como é que a gente pode fazer essa verificação? Como é que a gente pode ter esse laudo, esse diagnóstico de forma bem simples e bem prática? Aí onde entra essa ferramenta que eu quero apresentar para vocês, que é o IPEF, certo? A instalação dele é bem simples. Se você chegar em qualquer máquina Linux ou máquina Windows, ele também tem o pacote para Windows, ele tem um executável, certo? É só vocês procurarem aí na internet. Mas no Linux, no meu aqui eu estou rodando aqui o Ubuntu, então eu dou o comando apt-get install IPEF. No meu caso aqui ele já está instalado, ele não vai instalar de novo, certo? Mas somente isso e o pacote já está instalado. Como eu faço para executar esse pacote, tá? Aqui eu tenho a mesma máquina, aqui eu estou fazendo esse teste de casa, então eu não tenho o meu ambiente do trabalho, nem tampouco eu posso fazer esses vídeos do trabalho, que eu não posso publicar o nome de máquina. Mas aqui em casa, na minha casa, eu estou executando dois terminais aqui, aonde aqui em cima, vamos imaginar que seja uma máquina e aqui seja outra, tá? Então nessa máquina aqui de cima, eu vou executar o IPEF, ele como servidor. Então como é que eu faço isso? Eu dou o comando. Primeiramente, deixa eu só ver aqui o seguinte, mostrar para vocês o ifconfig th0. Eu preciso saber da identificação da minha placa de rede. Então minha placa de rede é 192.168.0.150, certo? Então eu dou o comando IPEF -S e dou um Enter. Quando eu faço isso, essa minha máquina ela fica aguardando a conexão nessa porta aqui, ó, 5001, tá? E do outro lado aqui, vamos supor que seja uma outra máquina, eu vou executar ele como cliente. Então eu dou o comando IPEF -C. Observe para você não esquecer o seguinte, ó, S de server e C de client. E coloco o IP da máquina servidora, que seria 192.168.0.50, que seria o IP dessa máquina. Então, ao dar o Enter, ele demora alguns instantes e a gente vai ver que ele vai nos trazer o resultado. Nessa minha máquina aqui, ela está dando aqui a largura de banda de 12 GB, mas não é porque a minha máquina ela tem placa de rede 12 GB, não é isso não. É porque é o seguinte, essa minha máquina, como eu falei, eu estou executando na mesma máquina, mas no caso de vocês, essa velocidade aqui, ela vai ficar sendo limitada pela velocidade do switch ou pela velocidade da placa de vocês. Ou seja, deixa eu apresentar aqui novamente aquela figura. Vamos supor que essa aqui seja essa máquina de cima e essa aqui seja a máquina de baixo. Então essa aqui é o server e essa aqui é o client. Então quando eu startei a ferramenta aqui, que ele fez essa comunicação, por essa placa ser de 1 GB, o switch ser de 1 GB e a máquina do outro lado ser de 1 GB, o que é que acontece? Ele vai trafegar 1 GB, certo? Então caso não aconteça isso, caso não chegue a essa velocidade, geralmente ele não fecha 1 GB, ele vai fechar 800 e poucos mega, 900 e alguma coisa, mas vai dar bem mais acima do que 100 mega, certo? Nunca ele fecha dizendo assim, vai dar 1 GB, não. Ele vai chegar, teve casos de eu fazer o teste que ele chega a 999 mega, ou 800 e alguma coisa, tá? Então, nesse caso aqui daria essa velocidade aproximada. Já se essa máquina aqui, ela fizer essa comunicação, o que é que acontece? Vamos supor que aqui eu tenha o server e aqui eu tenho o client. Qual a velocidade que ele vai chegar a fazer esse teste? Vai ser na velocidade de 100 MB. Por quê? Porque essa máquina vai estar limitando.
tá ok? Então caso chegue aqui, vamos supor que de repente deu 10 MB, então qual seria o problema provável aí? Poderia ser a placa de rede que negociou apenas a 10 MB, ou no caso seria a porta do switch. Então uma rápida verificada, você chegaria lá e faria uma análise e você veria isso rápido, tá ok? Então só voltando aí a explicar. Então observe o seguinte, vamos supor que daqui para cá eu estou trafegando a 1 GB, porém daqui para cá vamos supor que eu esteja trafegando apenas a 10 MB, certo? Aonde a placa é 100. Então qual seria o problema provável? O provável problema seria, por exemplo, o que não seria essa porta de switch. Por quê? Porque entre a comunicação dessa máquina e dessa máquina eu estou trafegando a 1 GB. Então nem seria essa porta, nem seria a porta ou a placa de rede, certo? Problema provável poderia ser a placa de rede ou, no caso, a porta do switch, ok? Então pessoal, fica aí a dica, certo? Se vocês quiserem saber mais sobre essa ferramenta, é bem simples, é só fazer o seguinte: para sair da opção do server é só dar um Ctrl C, ele sai. Então você dá o comando ipf -h e ele vai mostrar aqui um help, onde você vai ter todas as especificações, tá? Então você pode aqui fazer o intervalo de pacotes, certo? Você pode enviar um pacote UDP, você pode mudar a porta, certo? Aí aqui tem as opções que eu mostrei para vocês, que é o "-S", que é a opção de server, certo? O "-C", que é a versão client, ok? Aí você pergunta, Edilson, se essa ferramenta só tem no ambiente gráfico, como é no ambiente de texto? Existe uma opção que é o JPath, seria assim, JPath, certo? Essa ferramenta você pode encontrar ela aí fácil na internet. Geralmente ela vem zipada, você faz só descompactar na sua máquina e executa, no caso, o executável que ele tem, e ele vai abrir um ambiente gráfico onde você pode usar todas essas opções no modo gráfico, ok? Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar a versão dele gráfica. Então fica a dica aí, pessoal, e até logo.